Ok, boa noite a todos. Um pouquinho melhor, o outro palestrante teve uma boa noite melhor. Boa noite. Obrigado. Agora vai. Bom, eu queria dizer que é um motivo de muita satisfação estar aqui. Agradecer a Adriana, Marcos, pela receptividade que tiveram à proposta dessa apresentação. Como me qualificar aqui como professor, eu já vou avisando que eu não vim dar aula, né? E as nossas aulas, normalmente, elas têm um fim determinístico, né? Nós temos um objetivo pautado e tal. Eu hoje venho aqui para exercitar com vocês dúvidas, reflexões, né? Não trago verdades, né? Usando aí, me apoiando num meme conhecido. Meu objetivo, justamente, nós fechamos aqui num título que me agradou muito, Economia Criativa, Arte como Inspiração de Liderança e Inovação. Meu objetivo, então, é trafegar por um conteúdo de artes arbitrário, tá? De produções artísticas, arbitrário. Tá? Então, eu coletei algumas obras que eu tenho afeição por elas e eu faço uma análise pessoal destas obras. Não sou crítico, não sou técnico, não sou artista. Eu sou conhecedor de gestão, me proponho a conhecer gestão, me proponho a conhecer temas ligados à gestão e aí fazer um gancho dos insights que eu tenho quando analiso essas obras, analiso a personalidade dos artistas, analiso o contexto em que essas obras foram produzidas, algumas delas, e trago mensagens de insights justamente para tópicos de liderança e inovação. E aí eu exercito minha reflexão. O objetivo aqui hoje é justamente transmitir para vocês a percepção de que nós podemos refletir. Hoje em dia, em termos de conhecimento consubstanciado, conhecimento estruturado, nós temos muitos métodos, por exemplo, para medir satisfação do cliente, para medir o aceite de uma solução, para medir um teste, para medir um APOC. Nós temos vários papers acadêmicos, a gente faz download aí de 30, 40, 50 métodos para fazer uma métrica, para fazer uma composição, que apoiam uma tomada de decisão. Tomamos o nosso partido, adotamos aquela metodologia e está fechado. Chegamos ali no valor de 3,44, 15,22 e saímos com as nossas vidas teoricamente resolvidas. Tá? E, de vez em quando a gente está lá na frente, eu discuti aqui com algumas pessoas, conversei com alguns, fiz umas boas amizades aqui, espero que vocês também tenham reforçado seus laços, para mim foi muito bom. De repente a gente descobre que a gente está afogado em números, afogado em sinais, afogado em concretitudes e não conseguimos dar substância no nosso caminho. Então, nessa hora, esse papo está começando a ficar bastante frequente, eu participei de alguns eventos aqui, alguém para e fala o seguinte, olha, dá um tempo, vai pensar um pouquinho nesses dashboards que você tem, que se parecem coisas lindíssimas, dá um tempo, reflete. Então, é para isso que eu montei essa ideia. Tá? E aqui hoje nós chegamos num formato dessa ideia, que é transmitir para vocês a perspectiva da reflexão. Eu procuro ter uma formação, foi minha decisão, partir lá da minha engenharia elétrica, que eu gosto muito, me formei na década de 80, e fui para fazer uma ciência da computação, que tecnologia da informação está na fronha do meu travesseiro todo dia, e de repente eu não fiquei satisfeito com a minha dissertação de mestrado, eu ia usar um outro termo, mas é inconveniente aqui, não fiquei satisfeito porque foi um estudo de imenso aprofundamento tecnológico. O que aconteceu? Eu usei MPEG-2, usei um padrão de rede que não existia, que era proprietário na época, que era diverso numa tal de internet, que surgiu logo depois e parece que pegou, né? E adotei uma estrutura de sequenciamento de arquivo que foi sepultada logo depois pelo padrão MPEG-3 e 4. Ou seja, minha dissertação de mestrado, que me custou boa parte dos meus fios de cabelo, acredite, eu era cabeludo, arranquei todos eles e não nasceram mais de tanto nervo que eu tive. Minha dissertação de mestrado durou 2 meses, 3 meses, por imersão tecnológica absurda. Essa foi a causa da patologia detectada. Aí eu fui fazer doutorado em ciência da informação, adorei. Adorei. Meus trabalhos de gestão da informação e do conhecimento me acompanham até hoje. E 2 pós-doutorados por minha conta. Fui para o Porto, my hometown, adoro aquele lugar, na Universidade do Porto, fui para a Faculdade de Letras da Universidade do Porto, fui fazer um estudo de inteligência de mercado, claro, o pessoal nunca tinha ouvido falar em ciclo, processo e coisas do gênero, uma escola de ponta em termos de literatura, fui fazer um estudo de inteligência de mercado. Gerou uma startup, lá em Belo Horizonte,
de onde eu sou, e gerou um mercado. Um dos nossos funcionários saiu e abriu uma concorrente, copiou o nosso modelo. Então, repare bem, muita gente fala, minha tese de doutorado, meu paper gerou uma empresa. Pois é, o meu gerou um mercado, porque eu gerei até o concorrente. O cara clonou o nosso método tudo, até o contrato. E depois fui fazer um pós-doutorado em empreendedorismo, claro. Para onde que eu fui? Múrcia, na Espanha, primeira província governada pelo Vox, ortodoxo, conservador. Fui para lá, tinha um acelerador de startup que estava destruída lá para o conservadorismo. Nós estamos até hoje tentando levantar ela, a ELD. Está indo muito bem. Aderi ao projeto em 2018, fiquei de voltar lá, se Deus quiser eu volto ano que vem. Estava esperando poder viajar sem máscara. E essa formação multidisciplinar, interdisciplinar, caracteriza meu trabalho como consultor e pesquisador e professor. Eu sou autônomo, sou liberal, sou associado fortemente à Fundação Dom Cabral, tenho orgulho de ser associado a essa instituição como professor de negócios. Trabalho como mentor de startups, escrevo um pouquinho, componho e editoro livros, já está indo para 38 livros com meu nome na capa, fico muito satisfeito nos Estados Unidos, em Portugal e aqui no Brasil. E de vez em quando saio de casa para expor minhas ideias e é o que me trouxe aqui hoje à noite, a ideia de produzir e divulgar conhecimento para negócios. Então, trazer conhecimento para negócios, incentivar a produção para negócios. Então, esse que é o pilar do meu objetivo aqui na reflexão, que a gente possibilite a reflexão no intuito de gerar, compartilhar conhecimento, consolidar conhecimentos para negócios. Vamos dar uma olhada aqui, então, nos fundamentos dessa provocação. Se eu não sou artista, o que eu estou fazendo aqui? Eu sou um apreciador de arte. Eu conheço um pouco de gestão, então eu vou querer endereçar a arte para a gestão. Vou querer abordar a arte com o intuito de produzir conhecimento para a gestão. As contribuições esperadas aqui a principal contribuição que eu gostaria é que vocês tivessem afeição pelo tema e continuássemos a discutir. Através dos eventos aqui do Grupo AIEX, a gente continuasse a discutir, continuasse a conversar sobre arte e gestão. Me daria muito prazer. Esse processo, felizmente, não acaba aqui hoje. Não trago verdades, não trago soluções, não trago ideias prontas, não é a minha ideia. De repente, alguém pode mudar minha concepção aqui completamente com relação à minha abordagem de uma obra de arte, eu terei ganho em muita coisa. Tá? Espero que com vocês também aconteça o mesmo. É um hábito de discutir, um hábito de refletir, uma postura de reflexão que eu trago aqui hoje como principal ganho, como principal aprendizado. Eu dividi essa apresentação em 3 sessões, eu tenho composto vários módulos de estudo por minha própria conta, por minha autonomia, e discutido com alguns artistas, discutindo a comunidade em Belo Horizonte, já comecei a discutir aqui em São Paulo também, o eco é muito bom, em geral a receptividade é muito boa. Eu escolhi 3 desses módulos para fazer sessões separadas, então é a estrutura. Em cada uma dessas sessões eu vou procurar ao final da sessão colher algumas opiniões de vocês para ver se a mensagem está pegando, se alguém conseguiu viajar um pouquinho na batatinha e imaginar algumas coisas interessantes aqui com relação às obras de arte exibidas ou outras que conheçam, ou até as obras de arte que estão aqui expostas em termos de fotografias e pinturas. A primeira questão que eu trago aqui nessa primeira sessão é um debate intenso em termos de arte, que quebra um pouco o elo do conservadorismo. De quem é a obra de arte? Em geral, a minha opinião, é que a obra de arte é produzida no intuito de motivar, no intuito de provocar, mas a opinião, quem define é quem assiste, quem interage, quem recebe, é o espectador. Né? Isso é chocante. Certa vez, e foi aqui na USP, num doutorado, alguém pegou um artigo meu, não era uma obra de arte, definitivamente, um artigo acadêmico, daqueles peer review, de coisa do gênero, aquela coisa toda formal, quadradinha, e havia uma argumentação do doutorando que eu tinha afirmado alguma coisa segundo Jamil, alguma coisa lá que eu não tinha falado. Eu não falei isso, não. Vim aqui, eu quero chamar meus advogados e coisa do gênero. Não falei isso, não. E o rapaz virou, na defesa, ele se posicionou da seguinte forma, virou, foi o que eu entendi. Aí, do ponto de vista de postura educacional e tudo, eu falei, perfeito, está ok. O senhor entendeu, está entendido. Então, um texto exato, um texto sintético, objetivo, com a produção formalizada, permitiu a interpretação. Por que não a obra de arte? Vamos dar uma olhada em alguma coisa nessa interação do espectador. A primeira obra de arte aqui é um absoluto clássico.
uma obra de Jacques-Louis David, A Coroação de Napoleão. Napoleão se autocoroou, né, ali naquele quadro famoso que está exposto no Museu do Louvre, um quadro de 1807, desse pintor fantástico. Nós encontramos infelizmente, os smartphones não foram habilitados pela tropa de Napoleão, então ninguém pôde entrar lá para tirar retratos e coisas do gênero. Essa é a documentação mais fiel, totalmente temperada, encomendada, padronizada, um pintor extraordinário, pela autoridade máxima, Napoleão Bonaparte. Ele se autocoroou, ele tirou a coroa das mãos do sacerdote e colocou a coroa na própria cabeça. Simplório, cidadão humilde, chegou. Estamos juntos, eu e eu. Né? E se definiu como imperador a partir dessa solenidade. Há várias personalidades ali, atrás de Napoleão, à direita, no seu ombro, há uma pintura de um senhor que se acredita ter sido um esboço da imagem de Júlio César, imperador romano. Então, Jacques-Louis David tentou colocar Júlio César admirando Napoleão. A gente costuma brincar que a única cabeça que está acima de Napoleão como autoridade é Josefina, que está sentada lá atrás. O resto da turma está toda na altura dele ou abaixo, inclusive os sacerdotes e assim por diante. Esse é um quadro que permite o retrato de uma solenidade marcante na história da humanidade. Um líder tomando posse, sendo empossado, da forma que foi, impactante, absolutamente impactante. A pintura é lindíssima, está lá exposta no Louvre, vocês têm acesso aí por meio digital, sem problema nenhum. O artista é fantástico. Agora, se fosse um rival de Napoleão, um desgostoso com Napoleão, esse quadro provocaria desgosto. Se alguém não gostar da situação de um imperador se autocoroar, essa cena não provoca agrado também. Então, é a primeira sensação que nós temos de que uma documentação fixa, uma documentação formal muito bem feita, muito bem elaborada, depende dos olhos daquele que está interpretando. Peço que percebam, avaliem se já chegou para vocês a mensagem de que eu estou lidando ali com um épico. Tá? O cara pode... Ludwig van Beethoven estava compondo a Terceira Sinfonia Heróica, homenageando Napoleão Bonaparte, até que as tropas de Bonaparte entraram, as tropas francesas entraram na Prússia. E a guerra foi sangrenta. Muitos endereçam esse conflito como origem da Primeira Guerra Mundial e origem da Segunda. A ocorrência de pelo menos 4 guerras entre França e Prússia. Foram 6, mas 4 delas foram bastante violentas. Ludwig van Beethoven trocou a heróica e falou, o homenageado aqui sou eu. Fez a mesma coisa. Né? E, digamos, Beethoven também merecia uma homenagem dessa. Tá? Esse é o primeiro quadro, então imagine, nós aqui já temos uma interpretação dos olhos do espectador. Aqui nós temos imagens, algumas delas acreditam-se serem feitas, tá? O material traz toda a titulação das obras, de Filipe II, rei da Espanha, um dos principais homens, um dos principais regentes, um homem fundamental para a formação do Ocidente nesse período do século XVI. Inclusive foi nosso rei aqui no Brasil durante 18 anos, porque as coroas portuguesa e espanhola foram unidas em virtude de problema sucessório na coroa portuguesa. Filipe II só chegou e falou o seguinte, sou eu, mais uma vez, de forma bastante simpática, e ninguém quis contradizer, porque afinal de contas as tropas espanholas eram uma das melhores da Europa na época. E quase assumiu também o trono da Inglaterra, quase que da mesma forma, por uma pressão em termos de linha sucessória. Um homem fundamental, extremamente religioso, extremamente devoto, um militar astuto, estrategista, educador de linha religiosa fantástico, um cara que moldou a Europa. Por que eu incluí esses quadros aqui? A pintura nos traz o histórico, a evolução, tudo que nós temos desse homem que modelou o Ocidente, está retratado nessas pinturas. A evolução de uma personalidade. E aqui eu chamo sua atenção o seguinte, repare bem, uma pessoa, um regente tão fundamental para o nosso pensamento, para a nossa estrutura no Ocidente, e tudo que nós temos são imagens. Os textos de Filipe II são poucos.
Do seu comando são poucos. Alguns foram destruídos em 2 incêndios ocorridos em catedrais espanholas. Uma em Sevilha e a outra, se não me engano, em Madrid. O que nós temos são essas imagens, e algumas delas são de pintores anônimos, e algumas delas são acredita-se que. Repare bem que isso chama a atenção do seguinte: hoje nós estamos com a produção de imagens, vocês viram vídeos aqui impactantes, fantásticos, chamativos, motivadores. Em todo momento nós somos instruídos. Você vai apoiar na mídia social, você vai apoiar a sua campanha em mídia social? É claro que vai. Se for apoiar em mídia social, não esqueça de imagens. Não esqueça do impacto imagético. Não esqueça do uso de imagens. Aí eu pergunto, como eu perguntei outro dia ao interlocutor, como é que está seu banco de imagens interno? Eu uso o Shutterstock. Não, não é isso não. O seu banco de imagens, a sua memória, já tem 4 anos que você está postando em mídia social corporativa. Suas imagens estão arquivadas, suas imagens estão registradas, elas fazem um histórico para você de quem você nasceu, de quem você é, de quem você vai se tornar. Através das suas imagens você reconhece a sua organização, você mesmo. Então preste atenção, nós estamos produzindo muitas imagens, nós estamos produzindo muitos registros. Nós próprios, nas nossas organizações, estamos examinando os nossos rastreios, estamos examinando o nosso acervo, a nossa modificação histórica, a nossa evolução, sendo líderes nos nossos mercados. Outro dia, com um interlocutor num trabalho de consultoria, eu perguntei para ele, os desenhos de interface que vocês usaram anteriormente nos aplicativos anteriores estão totalmente documentados, vocês fizeram alguma pesquisa com eles? Perderam todos os dados, não tinham. Nós fomos trocando, fizemos estudo de modelagem, estudo de renovação, pois é, e os resultados anteriores, a memória corporativa com relação ao uso de imagem foi registrada? Perderam. Então está aqui uma chamadinha diante dessa história, desse histórico, desse homem fantástico, dessa personagem fantástica. Muitas vezes a gente esquece que tem, inclusive, um impacto direto aqui na história do Brasil, que nos falha o registro das nossas imagens. Sem as imagens, nós não teríamos a memória desse regente. Sem as imagens documentadas, registradas, rastreadas, bem documentadas, bem registradas, com conhecimento associado, nós esquecemos quem nós somos organizacionalmente. Tá ok, pessoal? Tá chegando a ideia para vocês? Então, repare bem, eu estou analisando quadros lá e pensando em alguma coisa a respeito de uma organização, de uma empresa, do nosso trabalho executivo. Tá ok? Agora vem uma boa. Uma daquelas, como dizem os abstracionistas, os pintores abstracionistas, os artistas, alguns deles ficam enfurecidos quando se faz essa afirmação. Isso aí meu filho, minha filha de 3 anos desenharia como atividade da escolinha no fim de semana, sem problemas. Esse é um trabalho de Pietro Mondrian. Mondrian é um artista absolutamente fantástico. Esse trabalho é da série Composições com Vermelho, Azul e Amarelo, ainda tem esses nomes, né? Vocês já devem ter ido a uma galeria de arte, a um museu, e corrido para o quadro e falado que quadro lindo, deixa eu ver o que o pintor quis dizer, e qual que é o título, e sem título. Nós vamos abordar isso aqui um pouquinho. Essa pintura, primeiro, nos remete a vários estudos aqui, a várias coisas. Primeiro, a compensação, a composição de áreas. Eu olho para esse tipo de pintura do Mondrian, eu fico horas olhando isso e me dá uma sensação de conforto. É um depoimento pessoal meu. Por que me dá a sensação de conforto? Dá licença, é minha sensação de conforto. Eu sinto uma sensação de conforto e harmonização ali. Várias das pinturas do Mondrian têm estudos dizendo a respeito da composição, da compensação entre áreas das cores, da compensação entre limites, do balanço entre a composição de cores, de quente e frio, de visualização passando de uma cor para outra, das pressões, das tensões e do equilíbrio surgido na obra. Uma técnica utilizada por vários artistas, quer seja de música sinfônica, quer seja de pintura, quer seja de escultura, é combinar equilíbrio e tensão. Momentos de equilíbrio e tensão. As sinfonias de Gustav Mahler. Mahler é um excelente, ele trabalha de maneira excelentemente essa composição entre equilíbrio e tensão, te levando de um lado para o outro, leva nosso sentimento. Após uma ligeira imersão na sinfonia, você não consegue deixar de escutar até o final dela. É brilhante o trabalho, brilhante, brilhante o que é feito. Ali é a mesma coisa.
Aqueles quadradinhos e aqueles retângulos encerram para a gente diagonais que estão perfeitamente localizadas, tensões que estão se compensando, equilíbrio, áreas que são proporcionais, estudadas, equacionadas perfeitamente. Então, atrás de uma composição dessa, que uma criança desenharia, que, por sinal, é uma mensagem de simplicidade, e se é de simplicidade, a mensagem está chegando diretamente, ou seja, a visualização é fácil para a gente começar uma interpretação, uma reflexão. Atrás dessa mensagem simples e imediata, nós temos cores, tamanhos, áreas, diagonais, linhas limítrofes. Há uma animação na internet muito legal, mostrando pessoas tentando sair dos quadrados, dos retângulos, dos quadros do Mondrian. As pessoas vêm andando, de repente começam a pressionar exatamente no mecanismo de equilíbrio e tensão, no mecanismo que leva-nos para dentro da obra, leva à percepção. As cores vivas que são utilizadas nos remetem a essa dinâmica. Vamos dar uma puxada para a gestão? Já falei primeiramente aqui da situação de equilíbrio e tensão. Evoca justamente os momentos de equilíbrio e tensão. Por que seu plano tem que ficar tensionado o tempo todo, né, em todas as situações? Não vamos botar pressão. Aumenta a métrica, indexa de novo, reindexa, ressegmenta o mercado, revisa as personas. Talvez haja momentos de equilíbrio e tensão recomendados para o seu plano estratégico. Para o seu planejamento de marketing digital, falta muito. Eventualmente a equipe precisa respirar, a empresa precisa respirar, o setor de mercado precisa respirar. Então, do ponto de vista de consultoria, muitas vezes a gente recomenda uma posição conservadora para um cliente e o cliente fica enfurecido. Fala assim, você está num patamar legal, segura. Retém durante o tempo, vamos estudar o que você vai fazer depois dessa respiração. Então, os momentos de equilíbrio e tensão são recomendados em várias situações de planejamento, de tomada de decisão dinâmica de mercado. A segunda situação que eu tenho usado as obras do Mondrian, espero que os seus admiradores não fiquem ofendidos com isso, mas quando a gente vai trabalhar com técnica de visualização de dados, o pessoal põe lá um Power BI, bota um Tableau, um Google Data Studio bem apresentado, bem utilizado, ferramentas fantásticas de apresentação. E, de repente, a gente fala, por exemplo, outro dia eu tirei 11 classificações numa célula de Excel, apresentando um relatório de projeto para um cliente que justamente ia implantar uma aderência à LGPD. Nós identificamos os gaps e o cara estava mais perto ou mais distante da lei. E eu consegui fazer 11 graus. Eles entenderam os 11 graus. O que eu fiz? Eu usei negrito, itálico, cor da fonte, cor do fundo, tamanho da fonte. Com isso eu combinei 11 índices diferentes e entreguei para eles. O analista, o engenheiro ambiental que estava cuidando da implantação da aderência da LGPD, todo o acervo da consultoria que me recebeu, falou, isso é fenomenal, isso é fantástico. Eu falei, não tem nada de fantástico aqui, eu estou usando uma planilha de Excel. Não, nem era Excel, era Google Planilha, ainda era de graça. Pintamos de toda forma. Então, esse tipo de mensagem clara, evidente, rápida, absorvível, que nos permite viajar, por sinal, a planilha de metodologia de acompanhamento de projeto lá do pessoal ia ficando cinza, sem graça, à medida que as tarefas iam sendo cumpridas, só isso. E do outro lado estava tudo colorido, era só bater o olho e você falava, está aqui, ó, eu estou atrasado nisso aqui está em dia, isso aqui está feito. Pronto. A nossa lista de metodologia ágil de acompanhamento do Scrum estava prontinha. Estava prontinha numa empresa que estava bastante desorganizada com relação à proteção dos seus dados. Então, fechando essa primeira sessão aqui, eu queria chamar a sua atenção. Eu fiz uma puxada aqui de obras de arte, interpretei ao meu critério. Aos seus olhos pode ter chegado de outra forma, nas suas mentes pode ter chegado de outra forma. Vocês podem ter imaginado uma obra de arte que estão vendo aqui nesse momento, ter feito um paralelo. Sabe de uma coisa legal? Vocês podem não ter gostado. Ótimo que não tenham gostado. Porque se não gostaram, serviu para alguma coisa. O indiferente é que é o problema. A indiferença com relação à obra de arte, com relação à reflexão é que é o problema. Não ter gostado é aquele apoio que você bateu o pé para se afastar, então teve um apoio. Então, hoje em dia nós investimos muito na customização, nos estudos customer-centric, essa é a tendência do momento, plenamente correto. Nós temos que entender com quem nós estamos relacionando, para tentar tirar dali
a reflexão com relação a quem é o cliente. Quem nós imaginamos que é o cliente, quem é o cliente real. Tomara que essas duas posições convirjam. E justamente na arte, em todas essas obras e outras obras que vocês podem admirar, em todas as instâncias que tiverem, andando pelas ruas aí, vendo o grafite, vendo as obras do Eduardo Cobra, que eu capto ali num dos slides, olhando obras em galeria de arte, folheando páginas na internet, vocês podem construir a sua percepção, construir a sua reflexão. Essa é uma mensagem que a arte nos ensina, então, a customização. A arte nos provoca ao customer-centric, por séculos. Lembre-se que a coroação de Napoleão poderia parecer uma coisa boa ou não tão boa assim, dependendo dos olhos do espectador. Ok, primeira mensagem. Então, na arte, vocês vão encontrar essa chamada que tanto nós buscamos nos nossos sistemas. Está aqui a conclusão da nossa primeira sessão. Tá? Nós temos hoje formas de que nós pretendemos integrar, interagir, reter, engajar o cliente, engajar o espectador, dialogar com o espectador. A arte nos ensina isso já de há muito tempo, não só nessas obras, mas milhares de outros artistas, de ondas e assim por diante. Podemos ter formas de atração, integração com parceiros, investidores, divulgação e compartilhamento de conhecimento, de sensações, de sentimentos, de motivações ao longo de séculos. Vocês encontram isso na arte. Portanto, a interpretação é do espectador, exatamente como nós fazemos as nossas ofertas, o nosso posicionamento de valor no mercado. No final das contas, quem vai interpretar é o agente externo. Nós temos que ser hábeis o suficiente para endereçar essa comunicação. Já houve casos de artista que chamou o público de inábil. Eu estou moderando aqui, hoje já teve muita gente falando coisa ideológica, vamos parar um pouquinho, né? Vamos usar termos mais adocicados aqui agora. Vocês não estão em condição de entender a minha arte. Encerrou a obra no meio e foi embora. Né? Para se ver como falha a compreensão dos ouvidos do espectador. Suas opiniões, por favor? Senão não haverá avanço para a segunda parte. Sim, por favor. Diga. Como é que fica o contexto nessa história? O contexto. Você mencionou, por exemplo, a arte moderna, né? Se a arte moderna tivesse num outro contexto, se a gente tivesse no século XVII, por exemplo, teria uma diferenciação no movimento? Porque a gente está falando aqui da interpretação do espectador, mas o contexto poderia interferir? Como é que se reflete com relação a isso? Bom, no meu entender, sim. No meu entender, sim. Nós vamos avançar aqui um pouquinho e a gente tem mais dois módulos. Nos deles eu vou abordar exatamente a questão da arte, da função da arte, que para nós desloca-se de uma imagem, de um retrato, de ter uma cópia fiel da realidade para uma distorção completa, para um aparente distanciamento do contexto, mas na realidade o contexto está sendo trabalhado de outra forma. Mas eu acho que sim. Minha resposta é que sim. Tá? Mas pelo menos duas opiniões, senão não tem avanço. E não tem o sorteio no final da... Hã? Não, aqui é a lei do condomínio. Falou no corredor, vira síndico, por favor. Bom, vamos adiante, então. Aguardo mais participações, estão me devendo. Exatamente nessa apresentação aqui, eu já tive a oportunidade de ter uma encomenda dessa apresentação aqui, me deram uma autêntica fritada, falaram, olha, a diretoria da empresa vai estar presente. Na realidade, pegaram o pessoal que era gestor do armazém e da oficina de manutenção, e era uma empresa muito grande, tinha muito gestor, e a turma foi de EPI para dentro da sala de aula. Eu falei, caramba, me passaram o pessoal aqui da linha de frente, da zaga, né? A turma da guerra aqui para dentro da sala de aula. Eu vou botar eles para ver a obra de arte aqui agora e tecer meus comentários. E funcionou muito bem. Eu tenho tido experiência positiva com essa abordagem. Então, a minha abordagem da segunda etapa aqui é justamente com relação ao porquê da arte, a função da arte. Não é? Então, a gente dá uma viagem aqui um pouquinho
a respeito da função da própria arte, da função, por exemplo, da pintura. Para que serve a pintura? Vamos nos questionar isso. Para que serve a nossa organização funcional pintura, né? No início, lá no século X, no século XI, no século XII, a gente encontra essas pinturas religiosas. Então, a pintura servia principalmente para a reprodução de imagens religiosas. Por encomenda de uma autoridade eclesiástica, você tinha que fazer aquela reprodução da imagem. Vocês notam que do primeiro para o segundo quadro já há uma evolução em termos de perspectiva, uma evolução em termos de profundidade. Reparem a mãozinha Nosso Senhor Jesus Cristo no segundo quadro. Aparentemente há algo irônico ou desaforado ali no segundo quadro. Então nós já fugimos do contexto. Andando por um museu desses, ou catedral, em algum lugar desse do mundo, nós escutamos a história uma vez que o cidadão tinha feito a pintura com ouro na catedral e, emocionado, devoto, afeto, ou seja, totalmente alinhado com o pensamento, foi para sua casa e fez a pintura sem utilizar material tão sofisticado, mas fez a mesma pintura na sua casa. O sacerdote, ciente daquela pintura, sem autorização e fora do limite da igreja, deteve o nosso amigo artista no calabouço por alguns meses, para que ele aprendesse que a pintura estava restrita à igreja, a pintura estava restrita ao templo religioso. E o sacerdote que mandou prender. Então, para se ver como é que a pintura surgiu aqui nessa história. Já no século XIV, nós temos pinturas ali, por exemplo, tem a titulação de todas essas pinturas nos slides, vocês vão ter acesso ao material, o material está liberado, não há problema. Tem a titulação dessa pintura lá, dessas pinturas todas, mas no século XIV introduz-se a perspectiva. Então nós já temos a situação de não ter simplesmente uma imagem chapada, um retrato de uma pessoa, de um ícone da igreja, de uma referência religiosa. Não era então só uma imagem sacra, mas uma imagem de uma cena. Ou seja, nós evoluímos para um processo, para uma dinâmica. Então já há uma perspectiva, já tem distância. Foram introduzidas ali tecnologia, em termos de perspectiva, de uso de perspectiva, e uma dinâmica, porque o quadro já tem luz, o quadro já tem um escopo de cena, de processo, de dinâmica, de história associada. Já no século XV, nós entramos nos primórdios do Renascimento, e a ideia aqui era que a pintura trouxesse a mensagem da luz, da liberdade, da beleza, da estética. Então, repare, a pintura agora já não tem uma mensagem estritamente religiosa. A cena é retirada de um contexto bíblico, mas a mensagem ali não é de ensinamento, de divulgação da religião, mas de ode, de festejo, de celebração àquele evento religioso. É uma imagem alegre, é uma imagem aberta. Aqui convém ver, por exemplo, convém consultar as críticas que são feitas a El Greco, é um pintor da época, foi um grego que se radicou na Espanha, negócio maravilhoso em Toledo. Andando mais um pouco, aí nós começamos a chegar num período bastante próximo da gente, bastante interessante, inclusive explorado em pop art. Nós entramos ali no Caravaggio, o mestre da luz, que começou a trabalhar a luz. Depois dei uma olhada na personalidade do Caravaggio para ver que ele não era um cara tão light, ele era bem dark, cara barra pesada inclusive, mas um artista brilhante. No Museu d'Orsay e no Museu Thyssen-Bornemisza, lá em Madrid, o d'Orsay em Paris, existem pinturas de Caravaggio em que os técnicos identificaram, falando a respeito de tecnologia, identificaram cerca de 10 restaurações feitas por ele e por sua equipe. A questão de tecnologia, a questão do trabalho em equipe, eu abranjo em outros módulos que eu já desenvolvi aqui das minhas reflexões, dos meus estudos. Então, ali, aquele quadro de Caravaggio nos ensina a mágica da luz, como trabalhar a luz no ambiente. E um cara que pegou muito o trabalho da luz foi Johannes Vermeer, autor da Garota com Brinco de Pérola. Não, um ícone, virou um ícone esse símbolo. Essa pintura traz a imagem, não é uma imagem religiosa, não é uma imagem de uma santa, é de uma garota olhando para a gente, ternamente, nos envolvendo, engajando, né? Numa característica altamente envolvedora, intimista. O nome da pintura é simples. Vermeer
trabalha nos seus quadros muita perspectiva, muito ponto de fuga, muita geometria, a perfeição de cores, a delicadeza dos traços. E era praticamente um autodidata. Depois, no século XVIII, a coisa fica linda, né? Um retrato de uma moça que integrava a corte de uma região da França, né? Pintada lindamente, caracterizada lindamente, inclusive com capricho nos tecidos, e algumas coisas endereçando, algumas peças, alguns elementos naquela pintura, endereçando a natureza. Então a pintura tomou uma forma de comunicação, de vida das pessoas. E por último ali entra algo que nós ainda não tínhamos visto. Não há seres humanos naquele último retrato, naquela última pintura. Não tem seres humanos. E o retrato, e aquela pintura ali, depois vocês deem uma olhada, ela se chama Saudade. É um treco aquilo ali, dá para ficar dando uma olhada, as folhas estão, os galhos estão se separando da planta, alguns já caíram, extremamente delicado, muito bonito aquela pintura. Então nós temos ali uma diferença dos outros quadros onde nós não temos a presença de seres humanos. Interessante que a pintura passou então a retratar outras coisas, outros itens. Adiante, as coisas começam a perder nitidez, e não é a vista da gente, não é a alta dosagem de vinho que alguns de vocês submeteram aqui antes da palestra. Eu depois vou falar, a palestra deu sono e tal. Não, tomou muito vinho, não devia ter tomado isso, mas está frio, está gostoso. Né? São os impressionistas, minha escola favorita, ali tem um Renoir, né, clássico. Então a pintura já não tem mais a mensagem de trazer exatidão, não é uma foto, mas uma emoção, a impressão, o sentimento de estar se caminhando ali. A pintura do meio de Joaquim Sorolla, valenciano, espetacular, espetacular. Não consigo parar na frente de uma pintura de Sorolla, já tive a oportunidade de ver algumas vezes, não consigo parar na frente de um quadro de Sorolla sem sentir o vento, o mar, o barulho, a brisa, liberdade. Menino correndo sem roupa, a inocência, a observação da luminosidade. Dá um alívio ver um quadro desse, lindíssimo. As figuras, provavelmente, se vocês passarem no reconhecedor facial por inteligência artificial, ele não vai reconhecer ninguém, porque os traços não são nítidos. Tá? Então, o propósito aqui não é retratar exatamente pessoas, mas te passar um sentimento, te passar uma motivação. Repare que a pintura saiu lá do ícone religioso, olha onde nós estamos agora. Por último, nós chegamos no mestre. Dava para ficar aqui uns 4 dias falando de Van Gogh, por qualquer lado que se pense. Outro dia tinha uma exposição aqui, a querida Sofia ainda foi na barriga da mãe, Liliane, né, foi a última vez que nós saímos antes da nossa filha ter neném, e a nenenzinha estava, eu fiz uns filmezinhos na exposição do Van Gogh aqui, inesquecíveis, a netinha ainda foi no útero da mamãe lá, foi com a gente, a mãe foi nos levar. Então a arte de Van Gogh, ela é carregada de sentimento, né? E interpreta-se de várias formas. Vocês podem olhar, buscando na internet, buscando em qualquer acervo, vocês vão ter a análise de várias formas. Era depressivo. Não, ele procurava luz, ele é um cara apaixonado, ele era indiferente, ele era frio e calculista, ele era um cara que nunca saiu para a rua, ele combinava mal o escuro e o claro, por isso resultava... Não, ele combinava magistralmente o escuro e o claro. Vocês vão encontrar um monte de análises. Felizmente vão encontrar um monte de análises. Portanto, você vendo as pinturas, vendo a técnica, a tecnologia de Van Gogh, você verifica que ele usou a tecnologia para se expressar de várias formas e motivar as pessoas por décadas e décadas e décadas de maneira diferente. Olha que bacana. Já pensou se a nossa tecnologia, o nosso Big Data fizesse isso com nossos clientes, com a nossa organização? Já pensou se os nossos analíticos resultassem em cenários desse tipo? Pois é, o Van Gogh conseguiu a tecnologia dele. Tem estudo na internet mostrando como ele limpava o pincel. A forma que ele usava para limpar pincel e espátula resultava numa forma mais agressiva ou menos agressiva de desenho. 2 semanas atrás foi noticiado que um quadro que estava na Escócia, no Museu da Escócia, tinha uma pintura dele, um autorretrato apagado. O dinheiro estava curto, sério. Van Gogh fez um autorretrato, fez vários. Ele virou o autorretrato, desmanchou, né, a parte de trás e pintou uma agricultora, uma pessoa da área agrícola, uma mulher da área rural da Holanda, pelos trajes.
E, através de exposição por ultrassom e raio-x, os curadores de uma exposição descobriram que havia um autorretrato de Van Gogh do lado de trás. Só isso já fez com que essa pintura dupla tivesse mais um zero significativo praticamente na sua valorização. Uma pintura raríssima, e eles estão estudando inclusive a técnica que ele usou para apagar a pintura original. Tecnologia causando sensação, motivação e valorização. Por último, uma chamada aqui no caminho da gente entender o que a pintura se transformou. Retratos, realidades? Não. Né? Os célebres relógios de Salvador Dalí, pensando que é o seguinte, Salvador Dalí, você encontra quadros dele bastante convencionais, viu? No início de carreira dele, ele pintou quadros lindíssimos, marinas. Se surpreende, esse é um quadro de Dalí, esse é um esboço de Dalí. Esse é famosíssimo, né? Onde a gente é evocado a pensar no tempo, claro, mas a mensagem dele não era sobre o tempo, as mensagens estão todas no fundo da cena. E Dalí, diga-se também, para compor o pacote, Dalí era um performer. A pintura era uma das coisas que ele fazia. Ele fazia pronunciamentos enigmáticos. Ele andou do lado de Francisco Franco durante uma época na Espanha. Ele dava opiniões políticas, ele ensinava outros pintores, outros artistas, ele ministrava aulas, fazia workshops longuíssimos por conta dele. Ele era um autêntico performer. Tá? Então, um cara que se estendeu enormemente além das obras que já são muito marcantes. O próximo quadro, um Picasso, em que as linhas não correspondem à exatidão das formas faciais dos dois retratados. É o quadro, um dos quadros, são 6 que ele tem chamado O Beijo, esse é um deles, acho que é o quarto. E o objetivo é nos causar emoção. Os outros, um Jackson Pollock, Jack the Dripper, né? O gotejador. O Pollock fazia um tipo de pintura completamente diversa, onde ele buscava arremessar tinta por gotejamento numa tela e mostrar com isso fúria, estresse, inconformidade, quebrar qualquer paradigma, quebrar qualquer forma de compreensão, expressar sua irritação, sua dinâmica, até sua tara, digamos assim. Examinar o currículo também, vocês vão ver que isso tem justificativa. Então, o Pollock era um cara de temperamento incontrolável, ele procurava externalizar isso usando a pintura. Repare que onde que a pintura chegou, onde aquela telinha nossa que tinha uma imagem, um ícone religioso, uma imagem santificada, que trazia uma imagem de uma cena, que trazia uma imagem de uma luz, onde que a pintura chegou? Por último, o dueto do Bernard, tá? Que contrapõe uma imagem à outra, nos dando a mensagem do dueto, da dubiedade, da ambiguidade, da bilateralidade, nos fazendo pensar se tudo é dessa forma, que há algo bom, que há algo condenável em se pensar diametralmente oposto. Essas são as mensagens. E aí eu pergunto para vocês, olhe bem, aqui está a relação dos quadros. Antes de entrar aqui no Kandinsky, repare bem, nós partimos dessa estrutura para chegar nessa estrutura. Eu chamo a atenção das pessoas, a organização pintura mudou de função. A organização pintura era preparar cavalete, preparar tela, preparar base tecnológica para retratar algo que existia, algo que devia ser glorificado, para depois ser algo que existia, para depois ser a minha visão de algo que existia, para depois não ser nada que existe, mas que existe muito. Então a pintura passou a ser motivação, eu passo a retratar motivação, eu passo a retratar cores, eu passo a retratar técnica. O pessoal do expressionismo, os nossos pintores, artistas que lidaram na Semana de Arte Moderna, vários deles, por exemplo, adotaram escolas expressionistas, surrealistas e assim por diante. Essas escolas muitas vezes primam pela superdosagem de cores, pelo uso errado de cores, mas aí o pintor queria usar, qual que era a mensagem do pintor? O papagaio vermelho, o céu amarelo, o chão azul, significa que ele queria nos dar a mensagem de cores, de uso de cores. Essa que é a mensagem, é a combinação de cores, não exatamente da reprodução da realidade. Vem aqui a reflexão. Se a pintura mudou de função, se a pintura passou de ser um retrato de realidade para um retrato de uma emoção, se o Vassily Kandinsky, por exemplo, que é o que está retratado aqui, procurou retratar sons, ele saiu lá da escola convencional, da escola impressionista convencional. Kandinsky, um cara notável,
bom advogado, excelente violoncelista. Um dia ele fez um percurso muito interessante, onde ele buscou retratar os sons. Então, muitas vezes, ele se reportava aos seus quadros como retratos de sons. Kandinsky, juntamente com Mondrian, estiveram, junto com Paul Klee, vários outros, Albers, vários outros, no movimento da escola Bauhaus. Se vocês se interessarem, o Google Arts and Culture abriu hoje um fórum sobre a Bauhaus. A Bauhaus foi em 1919 e 1933 na República de Weimar, na Alemanha, pós-Primeira Guerra. Um efeito, para mim, um efeito notável, a escola do minimalismo, da aplicação funcional da arte. Deem uma olhada lá, recomendo para vocês. Google Arts and Culture. Se não tiver o app, usa na internet, dá uma olhada na exposição virtual sobre Bauhaus, na discussão sobre Bauhaus. Excelente, excelente. Fácil acesso, tranquilo, e há a percepção perfeita do que houve nessa escola. O Kandinsky foi um dos instrutores. E o Kandinsky partiu lá da pintura impressionista para pinturas com o Cavaleiro Azul, para depois chegar nos quadros de conceito. E esses quadros de conceito ele queria retratar sons. Mas sons são para ouvir, não são para os olhos. Não para o Kandinsky. Então, chamei a atenção de vocês, meu objetivo foi chamar a atenção de vocês para o desenvolvimento organizacional da pintura, o uso organizacional da arte. Muitas vezes, eu vou voltar, depois eu volto nessa questão do conceito em si, mas a função social e contextual da arte mudou. A pintura, então, era de retratos, era de retratar impressões, de tirar a realidade e colocar aquela realidade, identificar aquela realidade num campo tecnológico, numa tela. Agora, ela serve para outras coisas. Eu quero expressar meus sentimentos, eu quero expressar minha fúria, como fazia o Pollock. Eu quero expressar o sentimento de liberdade, como os impressionistas fizeram, com o sentimento de melancolia, o sentimento de paixão, o sentimento de amor, de carinho, de tradição e assim por diante, usando a mesma função, a mesma pintura. Se isso acontece com a pintura, se isso acontece com a arte, por que não pode acontecer com a sua empresa? Por que não pode acontecer com a sua organização? Aí eu perguntei lá para os nossos gestores de nível operacional, perguntei para eles, o que faz sua empresa? A nossa empresa dá manutenção nesse tipo de equipamento. É só isso que sua empresa faz? Dá manutenção nesse tipo de equipamento que ajuda as pessoas a se transportarem. Fala, agora nós começamos a chegar em algum lugar, hein? Então você ajuda alguém a se transportar. Então a sua empresa ajuda alguém a se transportar. Tá? E isso tem o quê? Nós ajudamos, por exemplo, o pequeno agricultor. Então começando a achar alguma coisa que sua empresa faz, que vai além da porca e do parafuso. Vocês todos aqui gerenciam estoques, falei aos gerentes, vocês gerenciam estoques, gerenciam tempos e movimentos num esquema taylorista muito pesado, de produção otimizada, de eficiência operacional, e de repente alguém chega para vocês e fala, ESG, cumpra-se a partir de segunda-feira. Não é bem assim. Então nós precisamos nos afastar um pouco, refletir um pouco e pensar nas nossas organizações em termos da mudança da função dela. Pensar nas nossas organizações, usar o exemplo da arte para, por exemplo, nos motivar a entender como é que uma organização pode deixar de ser uma organização conservadora para se tornar uma organização inovadora. Os artistas fizeram isso. Convido vocês a andarem comigo, andarem sozinhos, andarem por aí e verificarem nas obras de arte essas mensagens que quebram o paradigma original da função da arte. Ok? Ficou legal? Suas intervenções, por favor. Preciso de 3 opiniões, agora de 5, né? Porque, faz favor. O Álvaro quer nos dar uma contribuição aqui, por favor. Jorge, olhando e fazendo um paralelo com o que você falou, né? A mudança da pintura, a mudança das empresas, mas tem a pintura também, pelo menos no início, ela não era um modo de expressão do artista, ela era uma encomenda. Né? Ela era uma encomenda. Existia, então, no caso, a igreja, que tinha um pouco mais de recurso na época, e ela queria embelezar os templos. Beleza. Com o tempo evoluindo, mais e mais pessoas foram tendo também renda. Sem dúvida.
e outras organizações se formaram, né? Companhia das Índias Ocidentais, Orientais e por aí vai. Sim. Realeza, até a arte, né, no Renascimento virar o que a gente hoje chama de ícone pop, né? Onde você passou a ter uma série de mecenas e artistas trabalhando não em conjunto, né? Mecenas financiando, mas o Mozart, Handel, todos eles, Tchaikovsky, todos eles produziram Bach. Tem peças incríveis de Bach que quando você vai ver foi um missal comprado. Isso. Essa que foi a situação. Ou encomenda de um príncipe da região ali, né? Habsburgos, com Handel, com Liszt, por exemplo. Não tem um pouco também da evolução aí da sociedade e a arte expressando também essa evolução pela qual a sociedade passou? Eu acho que é um caminho perfeitamente identificável também, Álvaro. Acho que sim, acho que é uma reflexão válida. O que você está falando para mim, tem tudo a ver. Tá? Analisando a parte, por exemplo, de produção musical, isso é muito visível. Isso é muito identificável. Você tinha a questão do mecenato, da adoção de determinados compositores. Por exemplo, eu falei Handel, eu falei errado. Ele foi adotado pela família real britânica, né? Ele era alemão e foi para a Inglaterra, para o Reino Unido, ainda muito jovem. E ficou lá durante várias décadas. Ele tinha, por exemplo, uma orquestra de laboratório para ele fazer ensaios. Então, foi um dos compositores mais profícuos da época dele, porque ele podia errar à vontade. Ele podia fazer coisas certas e erradas sem problema nenhum, e era um gênio. Então, ele acertou muito e a produção dele era totalmente amparada. Ele não devia satisfação, basicamente, a ninguém, né? Então, é um dos retratos que atesta esse tipo de afirmação que você está fazendo, tá? Essa afirmação que você está fazendo, concordo. A música também tem uma evolução extraordinária nessa parte clássica, né? É fantástico, né? O pouco que a gente vê disso hoje está nos filmes, né? Exato. É usado nos Exato. Diga, Ivan. Ô, professor. Não, professor não, já não. Estou dando se aula. me permite fazer uma digressão aqui a respeito do tema aqui sobre a arte e negócios. Eu entendo que a mente produz a arte, certo? Mas existe também coisas além da grande mente de um determinado artista, como também as condições para que aquela ideia que se materializa na arte, ela venha a acontecer. Então, tem momentos, inclusive aqui de Filipe, que você mencionou, que foram chamados de Era de Ouro, né? Era de Ouro como o momento filipino, Isso. o momento do Renascimento ali com a família Medici, né, em Florença, que são momentos de abundância de recursos. Exato. Certo? Exato. E essa abundância de recursos gerou efusão de ideias e mentes que tiveram condições corretas de se expressar. Exatamente, mas ao mesmo tempo não apenas se expressar, mas produzir mesmo. Exato, ter uma trajetória, né? Ter um direcionamento. Exato. Então, aí fazendo essa comparação com o mundo dos negócios, o quanto essa abundância de recursos para a inovação ou para novas ideias dentro de uma organização, ela é positiva ou até tóxica? Tá, boa puxada. Dá pra gente discutir algumas coisas. É assunto que a gente não fecha em meia hora, né? Mas dá pra gente discutir várias coisas. Eu acredito, por exemplo, a célebre história da formação dos parques tecnológicos, né? Por exemplo, que são reconhecidamente centros fomentadores de inovação, centros propulsores de inovação. Depende de um monte de coisa, né? Depende de um monte de situações. Eu vejo, por exemplo, alguns parques tecnológicos até como excludentes, porque quem não for de uma academia de alto nível, não tiver numa indústria tecnológica de alto nível e não tiver financiado, às vezes não entra, né? O edital é muito complicado para ser acessado, por exemplo, por pequenos e médios empreendedores. Eu já tive a oportunidade de trabalhar na assessoria de alguns empreendedores pequenos e médios para adentrar em parque tecnológico. Nós vimos no território de Minas Gerais e nós vimos as dificuldades que nós tivemos para poder admitir esse pessoal no centro de inovação, né? Então, é uma situação a se pensar assim. Eu acho que vai meio no caminho que o Álvaro intuiu aqui, em termos da questão de recursos, né?
Então, organizacionalmente, a gente pode pensar dessa forma também, que algumas escolas de arte, algumas formas de arte, por exemplo, se desenvolveram também porque havia recursos, havia fundamentos, havia base para isso, né? Os norte-americanos, por exemplo, é muito interessante que vários dos artistas, não só os pintores, mas músicos, por exemplo, o pessoal da Bauhaus, muitos, quando foram perseguidos por aquele regime que ocupou a Alemanha lá, aquele regime lá, eles saíram da Alemanha, tiveram que escapar. Vários, por exemplo, professar a religião judaica, por exemplo, tiveram que escapar e foram para os Estados Unidos. E foram para os Estados Unidos. E teve gente que fez igualzinho o Schumpeter. Foi para os Estados Unidos, só que foi para a escola de arte de Harvard, criando a escola de arte. O Schumpeter criou a própria universidade. Foi um dos criadores da própria escola de negócios do que a gente tem hoje, né, com os modelos de inovação e empreendedorismo. Mas essa fuga encontrou o lugar que tinha mecenas, o lugar que tinha apoio cultural, o lugar que tinha um conhecimento científico e acadêmico efervescente, né? Então, traz para a gente alguns insights importantes. Para mim, 2 insights que eu tiro disso aí, liberalismo e democracia, são essenciais, né? Diga, Vitor. Tá ok? Tá ok, Ivan? Tá ok? Eu gosto de palestra assim, que, né, a gente começa a viajar aqui, começa num lugar, termina em outro. Eu tive pensando, e aliás é uma reflexão que eu faço há um bom tempo, vendo novas formas de trabalho, né? Uhum. Então, que eu acho que reflete bastante a pergunta inicial, de quem é a obra, né? A gente começa num modelo pós-segunda Revolução Industrial, onde eu tenho um local de trabalho, tenho que bater um ponto, 8 horas de trabalho, então eu tenho cerimônias, então eu tenho a cerimônia de ficar em casa, cerimônia de ir para trabalhar. Agora a gente passa por uma fase de um modelo mais remoto, híbrido e outras formas de trabalho que nem chefe tem. Isso. Então, por exemplo, quem é o chefe de minerador de Bitcoin? Quem é? Não é. E você tem hoje outras engenharias de trabalho onde você produz e você não necessariamente está sob a égide de uma corporação. E isso tudo é uma reflexão até em cima dessa história também da arte, onde você começa muito dando prestação de serviço para alguém. Sim. E termina num conceito mais de liberdade, num conceito de, olha, estou oferecendo alguma coisa para o espectador, para aquela demanda, e não necessariamente dentro de um contexto mais fechado, estanque, que é o que foi derivado aí da segunda revolução industrial, né? Sim, eu tava conversando com alguém, alguma coisa nesse sentido antes da gente começar a palestra, Vitor, a respeito da minha própria realidade. Eu enfrentei esse problema ao sair do contexto do Estado, me privatizar sozinho, e eu costumo falar uma frase o seguinte: o chefe hoje está na minha cabeça, porque eu sou um cara disciplinado e tenho uma modelagem de negócio. Tá? Então, eu acho, bom, sua pegada foi dentro que eu... Essa é a história da sua vida, né? Tinha um programa desse na televisão aberta aí, mas eu concordo totalmente. Foi bom que deu uma provocada nessa reflexão aí para você. Muito bom. Seguimos. Mais alguma? Claro, à vontade. À vontade, por favor. O senhor mencionou a escola de Bauhaus, né? Uma faculdade de engenharia. De arquitetura. Calma. De design. Design, exato. Voltada. Eu sou engenheiro, vamos expandir o conceito. Engenharia e arquitetura. A maior parte do seu corpo docente, né, e alunos por homens. Em 1921, uma mulher que se inscreveu no curso de engenharia, e o reitor, né, Walter, que era com uma mente muito aberta, e ele pautava em que qualquer pessoa com habilidades e treinamentos adequados poderiam ser aceitos na escola, independente de idade e gênero. Quando ela quis se inscrever, ele, muito sutil, disse que não era aconselhável uma mulher se inscrever num curso onde exercia força, né, física. Então, ele sugeriu que ela não exercesse o curso. Pois bem, para não fechar o ciclo e não permitir a entrada de mulheres, foi aberto um setor de tecelagem.
Na verdade, eram cursos voltados para a área têxtil, né? O que eles entendiam que para mulheres era adequado. E, no final da primeira turma, Bauhaus ganhou um prêmio e foi reconhecida como o núcleo de negócio de maior sucesso deles, que era a área têxtil e de tecelagem. E, até hoje, artistas e obras são reconhecidas, né, como principais pontos de estudos para tecelagem. E aí o que eu trago aqui é um pouco da reflexão de existe as crenças, existe o primeiro pensamento da gente abrir espaço, né, romper crenças, e é o que acontece muito hoje no mercado, principalmente quando a gente fala de tecnologia, né? E a gente acaba se deslumbrando com oportunidades, com gerações de negócios e de soluções que são sucesso, da onde não tinham crenças, né, de que perfis de profissional. Eu não estou colocando aqui a questão de gênero, estou colocando aqui a questão de padrão, né, do que se costumava ver em determinado setor ou em determinado cargo, que hoje a gente vê principalmente nas nossas áreas, né, que é de tecnologia e inovação, que é isso, é abrir, é olhar para o novo, é trazer para perto um pouco de um olhar de quem sempre esteve fora daquele campo de visão, principalmente líderes, né, sua maioria aqui, e ouvir. Hoje, enquanto GICS e associação, a gente vê muito isso, vários níveis hierárquicos ali trocando, e é rico. Um dos propósitos do GICS, né, tem até no vídeo, que é a colaboração, e eu queria deixar essa reflexão aqui para todo mundo também, porque eu achei legal trazer a escola, e eu acho muito bacana essa iniciativa, que é isso. Abrir, né, pôr todo mundo ali na discussão e pensar numa maneira de abrir um espaço para, de repente, uma nova solução, um novo negócio, que pode ser o sucesso da empresa até antes das pessoas poderem imaginar ou vislumbrar isso. Era isso. Muito legal, muito bom. Agradeço, foi uma reflexão espetacular, baseada num fato real que você narrou aqui para a gente, que adicionou muito aqui a abordagem. Muito obrigado. Mais alguma intervenção? Alguém gostaria de falar? Seguimos para a última sessão, então? Bom, aqui uma discussão a respeito da realidade. Uma hora, no momento que nós temos tantos métodos analíticos e quantitativos e amostráveis e quantificáveis e assim por diante, de tradução da realidade, como, por exemplo, estudos de personas, definição de perfis de consumidores, definição de relacionamentos de negócio, de mensuração de cadeias produtivas, agregação de valor e assim por diante, só para falar alguns dos conceitos, né? E também aqui a gente pode pegar um gancho também na função chamada de tecnologia, discutir um pouco do que é a tecnologia à luz da arte. Bom, as formas diversas de compreender a realidade. Novamente eu vou me apoiar aqui no fato do quadro, da imagem, não estar traduzindo exatamente o que é a realidade, nas dimensões, nas proporções, na cópia fiel daquilo que está sendo produzido, daquilo que está sendo identificado pelo artista, melhor dizendo. Mas como essa imagem nos chega e de que forma ela foi produzida, ensinando para a gente um caminho que pode ser útil em termos das nossas decisões, das nossas reflexões, da nossa forma de pensar os nossos empreendimentos. Eu apoio primeiramente aqui no fenômeno, no processo do cubismo. Tá? O cubismo, que tem uma representação muito forte, falando da Semana de Arte Moderna, nós estamos completando 100 anos, e falando de São Paulo, né? Nós estamos completando 100 anos do movimento nascido, oriundo, e de pessoas nascidas no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, artistas locais. Tá? Então, nós temos ali um quadro de Tarsila do Amaral, né? A Estação Central do Brasil, né? Aqui um quadro de Vicente do Rego Monteiro, integrante do MAC, né, do acervo do MAC, do Museu de Arte Contemporânea da USP, um quadro de Juan Gris e um quadro de Pablo Picasso. O cubismo, ele nasce de uma ideia do inconformismo derivado do pós-impressionismo, né, após a ideia do impressionismo, onde houve primeiramente uma exaustão com a pintura impressionista. Alguns dos artistas que começaram no impressionismo, vários deles começaram pintando e expressando sua arte da mesma forma que os impressionistas, decidiram romper com a escola. E aqui tem um ato para um engenheiro que fez curso de exatas e assim por diante, você ouvir alguém falar o seguinte: baseado nos aspectos de geometria isoladamente e nos aspectos industriais da nova vida, décadas de 1920, 1930,
o artista eliminou o ponto de fuga, eliminou a perspectiva. Então, por exemplo, essa última pintura do Picasso, Vaso de Flores, o Picasso tirou a perspectiva. Ele usou uma técnica onde cada elemento emotivo, cada elemento da sua percepção poderia ser colocado onde bem ele entendesse, não necessariamente estando na ordem que os nossos olhos costumam construir aquela figura. Bacana isso, né? Eu fiz geometria analítica, fiz desenho geométrico, não sabia, eu ia para a prancheta, tive que comprar régua T, eu não sou engenheiro civil. Fiz aqueles desenhos maravilhosos, aprendi a trabalhar com ponto de fuga, fiz perspectiva. Minha esposa é arquiteta, engenheira de segurança, fazia aqueles desenhos, aqueles mapas de segurança com exatidão em 3D na mão. Para depois vir um gaiato de um tal de Pablo Picasso e falar o seguinte: tira o ponto de fuga, tira aquele pontinho onde a nossa vista, esse ponto que está vindo aqui agora nessas linhas aqui, que estão vindo daquelas linhas ali, tira esse ponto, o ponto de convergência dessas linhas. Mas está na minha cabeça. A nossa vista se forma assim, os nossos olhos se formam dessa forma. Retira e cola os pontos, os pedaços da forma que você achar melhor, da forma que você quiser. E geometricamente recompõe essa figura ao seu critério, com base na sua decisão, com base na sua observação. Repare, né? How dare you, né? Que audácia, né? Que audácia, que chute no balde, que inconveniência, tirar lá o nosso velho ponto de fuga, a nossa velha técnica de perspectiva, que era usada nas escolas tradicionais. Então, quebra-se ali um paradigma, é uma forma de disrupção brutal com o método que era utilizado. Oceano Azul, né? Que chama, bonito, né? Porém, essas escolas, essa evolução da pintura cubista, que é absolutamente marcante na produção da arte moderna, da arte contemporânea, ela apresentou sinais de exaustão. Primeiro, é considerada ali uma fase, a fase Cézanne, ou pós-Cézanne, baseada nas pinturas de Paul Cézanne, introduziu-se uma pintura mais exatista, com tons mais claros, com tons mais amenos, e sem qualquer linha de brutalidade, de divisão, uma pintura bastante light, mas com, digamos assim, com uso mais de segmentos retos, e algum grau de chapa, de pintura chapada, sem exercitar muita perspectiva. Depois evoluiu-se para uma fase chamada analítica, onde definitivamente os pintores, os artistas entraram com dois componentes fundamentais: a geometria e, paradoxalmente, a quebra do princípio geométrico, que é o uso do ponto de fuga, que é o uso da perspectiva, que é o uso da convergência, que os nossos olhos estão educados a fazer automaticamente. Tá? Então, evoluiu-se para aquela cromicidade, o uso de cores num determinado padrão, cada tela tinha um determinado padrão. Para chegarmos na última fase sintética, onde o objetivo era novamente retratar a realidade, mas de uma forma alternativa, de uma forma proporcionada à exposição de cores, às geometrias, ao industrialismo, à evolução tecnológica e assim por diante. Por que essas escolas, por que houve a evolução dessas escolas? Porque os artistas literalmente encheram o saco de cada uma delas. Tá? Você encontra depoimentos de final de feira, final de exposição, finais de encontros, e aí é muito importante, entra também para a gente a evocação do papel de associações, como que a gente tem aqui, para discutir soluções, discutir caminhos, discutir alternativas, né? Os artistas chegaram à conclusão de que aquela proposta de ruptura havia chegado numa convergência, havia se tornado normal, ou seja, todo mundo estava rompendo do mesmo jeito. E aí eu chamo sua atenção, eu já fui a pelo menos um evento aqui, onde todo mundo chegou com a mensagem de inovação radical da mesma forma. Eu comecei a ficar preocupado com aquilo. Me lembrou muito, na década de 90, o erro entre marketing e comunicação. O pessoal conceituava errado e ia embora naquele erro conceitual e pronto. Eu cheguei no evento de empresas inovadoras e dei nota ruim para todo mundo. Falaram, trouxeram um professor recalcado aqui e tal. Eu falei, não, vocês puseram aqui uma trilha de marketing, o pessoal veio fazer propaganda. Mas é a mesma coisa. Administração de Marketing, Philip Kotler, capítulo 1, vai lá dar uma olhada.
Se vocês querem, eu dou 10 para todo mundo, não tem problema. Não estou levando ponto nenhum para casa, aquele esquema do My Precious, né? Meu, né? Vou levar para casa. Não tem esse tipo de doença, mas está errado conceitualmente. A primeira pergunta falava a respeito do conceito dos projetos. Então, aqui, exatamente há sinais de exaustão da disrupção. A gente, lá em Minas, a gente tem uma frase que é sintetizada numa palavra, que é o seguinte: preste atenção. Que nosso jeito de falar, que ninguém mais entende, preste atenção no seguinte: o estabelecimento de oceanos azuis, de pontos de inovação, de pontos de disrupção, também são equivalenciados pelo mercado, também são nivelados. E quando você está residindo em muito componente tecnológico, a literatura científica nos fala o seguinte: cuidado, porque você pode resvalar para a eficiência operacional, para parâmetros exclusivamente tecnológicos. E ao chegar nessa solução, ela pode ser copiada, igualada e diferenciada com prestimosidade. Ou seja, se você está inovando sob esses princípios, acautele-se. Uma coisa é ter uma inovação eventual. A segunda coisa é você ter uma gestão da inovação para saber o que fez para chegar naquela inovação. A terceira coisa, que é o desejável, é você ter uma cultura inovadora, que é o que a gente tem muito a mensagem aqui desses nossos eventos. Né? Então, é você perceber a inovação como algo do seu dia a dia. Buscar a inovação sempre. Não achar que a inovação foi um gol de placa simplesmente feito aos 48 do segundo tempo que salvou o seu time. A inovação deve estar embutida nos processos, embutida nas mentes, embutida no DNA. Isso não é fácil, isso demora tempo. É um processo cultural. Então, precisa-se muito de eventos como esse, precisa-se muito de questionar, de refletir. Tá ok? Este percurso da arte, como várias outras situações, por exemplo, a situação dos compositores de música orquestral francesa, na virada do século XIX para o século XX, que decidiram investir na sua própria escola, saindo da escola alemã. Claude Debussy, por exemplo, fantástico, espetacular. Brahms também é muito bom, gosto muito. Mas uma coisa, outra coisa, outra coisa. Aí o cidadão ia fazer uma execução em Bayreuth, na Alemanha, fazer uma execução de uma obra impressionista, era vaiado. Vaias. Vaia. Fora. Me fez dormir. Cadê o ritmo? A música não tem ritmo. E porque se adotou uma postura de quebra de uma escola estabelecida. Aqui eu trago ainda uma evolução do cubismo, já no final da minha apresentação, algumas evoluções ou repercussões do cubismo, como poderia dizer, que são repercussões no realismo e no hiperrealismo. Aqui, por exemplo, tem uma obra do Juan Andrés Vera, peço sua atenção que o pintor está ali segurando um pincel, né, mais ou menos na altura da orelha ali do menininho. Nós temos as pinturas do notável Eduardo Cobra, paulistano, e as pinturas do Edward Hopper, americano. Essa é a tradicional Nighthawks. Evoluiu-se então para o retrato da realidade, e uma realidade por vezes alterada, uma realidade que por vezes é retratada com o intuito de provocar intimidade. Repare que talvez nós estejamos fazendo um caminho inverso. Algumas das pinturas, como as pinturas do Hopper, por exemplo, têm a expectativa de te causar uma emoção. A pintura parece ser muito óbvia. Mais uma vez, puxa, isso eu faria, né? Segunda aula do curso de pintura, eu acho que eu traçava um quadro daquele legal. Mas olha para você ver a melancolia, a tristeza, a solidão numa cidade grande, a iluminação fraca, uma esquina, né? Porque não é um shopping gigantesco, com uma galeria gigantesca com várias pessoas passando, não, poucas pessoas ali fazendo a refeição de todo dia, o óbvio. Então essas são evoluções que vieram, são desenvolvimentos que vieram da escola cubista. Repare que o que nasceu para quebrar paradigma talvez tenha chegado no restabelecimento do paradigma. Talvez tenha chegado no restabelecimento da mensagem pelo sentimento. E não era essa a ideia original do cubismo. E veio da proposição da quebra de uma escola tradicional que vinha desde o impressionismo. Na música, a gente detecta isso também. É possível perceber a música orquestral nesse mesmo ciclo de evolução. Depois, se quiserem, meu nome está aí, podem fazer contato comigo, terei prazer porque eu aprendo muito, eu estou refletindo, conforme eu falei para vocês, isso aqui não é um curso, né, de trazer essas reflexões com relação a essas obras.
Eu peguei ali uma ilustração, vocês devem ter visto, isso aí circulou em mídia social. É uma foto, é a primeira foto do telescópio, o radiotelescópio James Webb, uma das maiores invenções de todos os tempos, uma das maiores novidades científicas de todos os tempos. Está abrindo o nosso conhecimento de ciência de uma forma, em meia dúzia de dias já produziu mais do que o restante dos recursos tecnológicos da NASA em todos os tempos, né? E colocaram o Starry Night, a Noite Estrelada do Van Gogh, em cima dele. Ficou uma coisa maravilhosa e mostra que nessa fusão aí que Van Gogh está presente, continua presente, ficou lindo, ficou maravilhoso. É luz trabalhada da mesma forma, tá? Primeiro por ciência e talvez naquele 1 vezes 10 a menos 12 de segundo, que é a teoria das cordas ainda não explica. A gente pode falar, alguém colocou aquela energia lá, né? Então, Deus e o James Webb e Van Gogh, né? Juntos. Então, para finalizar aqui, uma chamada com relação a essa abordagem, né? Instrumentos, métodos científicos, princípios, como é que nós podemos perceber a utilização de toda essa metodologia, de todas essas técnicas, de todas as rupturas, de uso de pincéis, uso de cores, uso de formas de arte, formas de se expressar. A geração da realidade, o que é o real? Quando nós fazemos um estudo de mercado, quando nós fazemos um estudo de inteligência de mercado e a realidade nos é provocada, nos é colocada, aqueles números estão falando tudo, os números têm que nos agradar. Os números, quando trazem uma notícia ruim, eles têm que ser desafiados necessariamente. A sequência de resultados obtidos, ela é rastreada. Nós temos tempo com o VUCA, o BANI, nós temos tempo de responder por quê. Muitas vezes não temos, nós temos tempo para fazer o quê? Recebemos os números, implementamos uma decisão que se encaixa em um abraço. Bora executar, bora fechar, bora performar. Sabe quando que escreveram isso? 1990. Estava escrito isso nos livros de gestão. A gente dava aula e falava, cuidado com isso. Pois é, voltou. Isso significa que é uma questão cultural, uma questão de postura cultural. Nós temos só uma visão da realidade, nós temos várias, nós podemos ter visões diferentes da realidade. As visões de realidade são admissíveis. É uma reflexão que trago para cada um fazer com relação às suas organizações. Tá? Então, isso aí advém da gente ter efetivamente uma quebra de paradigma, como, por exemplo, tirar meu precioso ponto de referência, meu precioso ponto de fuga e as linhas de referência, tá? Negar nosso próprio mecanismo visual para fazer uma obra de arte. Nós vamos construir novos princípios, nós topamos realmente mudar nossos métodos, ao invés de mudar apenas nossas ações, nós podemos mudar os nossos métodos. E por quanto tempo essa mudança de métodos ela persiste? Tá? Então, são reflexões que eu deixo para vocês nessa última parte da nossa abordagem. Bom, só fechando aqui, nosso tempo se esgotou, eu não quero estender muito, eu deixei aqui a mensagem para vocês, provoquei um pequeno conjunto de reflexões, vou ficar por aqui mais um tempo, gostaria muito de continuar conversando com todos, por agora e sempre. Tem algumas outras frentes que eu estou explorando nessas minhas apresentações, são divagações, tá? Mecenato e crowdfunding, a motivação incluindo música. Nós percebemos como a música pode ser usada também para esse exercício. O trabalho em equipe, o estabelecimento de escolas, como a gente tinha a Escola de Paris, a Escola de Viena, o movimento De Stijl, que é o movimento do Mondrian, o movimento holandês, de origem holandesa e belga, origem flamenga, com relação ao questionamento da arte. Então, o movimento de inovação digital é algo que tem uma pegada nesse estilo, da gente poder discutir as nossas soluções, a importância de eventos como esse, a importância de discussões do networking efetivo focado, a função da tecnologia e as heranças artísticas. Sobre o trabalho em equipe, por exemplo, tem a história de um quadro do pintor Rafael, em que trabalharam comprovadamente mais de 60 pessoas naquele quadro. Então, o que a gente acha que é um quadro magnífico, o cara ficou pendurado numa escadinha, pintando a mão do santo. Ele delegava, ele era um gestor, um tremendo de um gestor. Vários dos pintores que trabalharam naquele quadro especificamente, você encontra no museu lá na Espanha, vários dos auxiliares, dos estagiários, se tornaram pintores famosos, se tornaram pintores com sua própria escola, com seu próprio ateliê, tendo trabalhado como mestre num projeto, gestão de projetos. Tá? Bom,
concluindo, então, a minha mensagem aqui foi justamente a de torná-los, todos nós aqui, um pouco artistas, em termos das nossas reflexões, de tentarmos perceber com a reflexão como nós podemos perceber a arte para nos consolidar, nos questionar, nos colocar diante de alguns princípios de gestão que nós temos. Pretendo ter dado aqui, ter pingado uma gota no oceano aqui hoje para vocês e desejo que vocês desbravem muito esse oceano. Me ofereço aí para a gente procurar uma boia ou tentar encarar uma onda perigosa, alguma coisa assim. Estou sempre ao dispor. É nessa discussão que a gente vai crescendo. Vocês já viram que a Adriana já está aqui, meu tempo. Olha o tempo. E algumas questões para deixar para vocês para a noite de sono de hoje. Nós temos fontes de inspiração. Os artistas tiveram, os artistas provocaram, consigo ter fontes de inspiração. Nos permitimos, nós mesmos, como gestores, não nossas organizações, sugestionar, provocar, motivar. Se nós queremos emocionar alguém, se nós queremos emocionar nosso consumidor, nosso fornecedor, nosso regulador, nossos colaboradores, nós nos permitimos ficar emocionados? Nossa organização emociona? Estamos abertos à reflexão? A parar um tempo e pensar um bocado, a jogar um pouquinho de pensamento fora, a refletir a respeito do nosso destino, daqueles resultados, de onde vieram, do porquê vieram. Espero ter contribuído aqui com uma postura reflexiva. Tá? Não trouxe verdades. Tá? Não era meu objetivo aqui hoje. Se quiserem, eu tenho um monte de curso lá com processo, com método, com quantitativo, curso de IA, que é uma beleza, se vocês quiserem, mas hoje não foi o objetivo. Tá? Meu muito obrigado, queria deixar o agradecimento ao Grupo Innovation Experience, à Galeria Art Lab, muito feliz de ter sido recebido. Tem um amigo aqui que eu tenho que homenagear, o maestro lá de Ipatinga, lá de Minas Gerais, o Werner Silveira, meu parceirão, que é meu interlocutor nessas produções aqui, tem uma paciência, como se diz, tem uma paciência de Jó para me aguentar com as minhas viagens na Batatinha. E muito obrigado a vocês, para mim foi uma noite ótima. Muito obrigado.